Fala galera, hoje vamos ver o pacotão do Corinthians. Chegou ao fim a trajetória de Pablo pelo Corinthians. A diretoria do clube anunciou na manhã deste sábado que, após longas tratativas, encerrou as negociações com o atleta. O zagueiro não participou do treinamento festivo na Arena e não irá a campo nas duas rodadas finais do Brasileirão, nem da entrega da taça. Inclusive, ele participará, segundo Fernando César, empresário do jogador. O Corinthians não deu garantias das luvas e não quis bancar adiantado cerca de 40% do valor. Alessandro Nunes, gerente de futebol do Timão, se mostrou incomodado por não chegar a um acordo com Pablo. Encerramos ontem, sexta, todas as tentativas e negociações. Foram muitas e desgastantes. O Corinthians fez um esforço surreal para que o Pablo continuasse. É uma trajetória pequena, não completou nenhum ano ainda. Um atleta, para se identificar com um clube, precisa de anos e anos de convivência e títulos. Ele teve um primeiro ano maravilhoso, mas preferiu interromper por uma ordem financeira, disse o dirigente. Não chegamos a um entendimento econômico. Nunca chegamos a um ponto que eles, atleta e a gente, aceitassem. Ponto final. Explicamos que, havendo um não deles, também há um não nosso. Ele não precisa mais vestir a camisa do Corinthians. Já contribuiu, e muito. Mas a parte comercial ficou muito distante do que precisa para uma sequência no clube, completou. A diretoria do Corinthians diz que desconhece uma suposta negociação entre o Defensor e o Palmeiras. Alessandro Nunes conversou com Alexandre Matos, diretor de futebol do Palmeiras, e ele negou tratativas com o jogador. O empresário também nega. O Flamengo seria outro interessado. Pablo é um atleta do Bordeaux. Se houve alguma coisa, quem tem que responder é o Bordeaux. Sempre que conversamos com o Palmeiras, foi negado qualquer tipo de negociação, disse Alessandro Valores. Flávio Adalto, diretor de futebol do Corinthians, afirmou que os valores pedidos para a permanência foram discrepantes com a realidade do elenco. Além disso, desde o início da negociação, o empresário Fernando César exigia que o Timão pagasse boa parte das luvas à vista, enquanto o clube queria diluir o montante pelos 4 anos de contrato. Não vou falar em valores, mas o Alessandro disse uma frase muito importante: você tem jogadores aqui com muita história e que não poderiam ficar abaixo, financeiramente. Ele pediu o que não poderíamos pagar, não gostaríamos de pagar, porque temos todo um elenco. Que seja feliz. O torcedor sabe o que fizemos, vai compreender que tentamos, fomos à exaustão. A gente lamenta. É acima do que o histórico dele no Corinthians poderia registrar. Pablo não estará presente no estádio contra o Atlético MG, neste domingo, dia do primeiro jogo do Corinthians em casa depois da conquista do título. Provavelmente não esteja presente. Ele concordou que chegava ao fim. O fim foi hoje, e não ficamos calculando se era véspera de decisão ou de título. Se fosse 15 dias atrás, teríamos tomado a mesma decisão. Ele foi importante, mas o torcedor vai compreender que Corinthians não pode sair daquilo que projetou, afirmou Adalto. Pablo foi titular do Corinthians na trajetória do título brasileiro. Fez 51 jogos em 2017, com 2 gols. Ele pertence ao Bordeaux, da França, que já havia aceitado vendê-lo ao Timão. O Corinthians diz que buscará reposição e tentará segurar Balbuena na janela de transferências. Marlon, da Ponte Preta, já está em negociações com o campeão brasileiro. 2 anos e meio depois de quase acertar com o Corinthians, o volante René Júnior está próximo de fechar por 2 temporadas com o clube paulista. As negociações, tratadas em sigilo, já duram algumas semanas. Um dos destaques do Bahia em 2017, o volante tem contrato de empréstimo até dezembro, o que facilita a saída. O vínculo dele com a Ponte Preta também termina no fim do ano. Agenciado por Fernando Garcia, empresário de bom trânsito no Corinthians, René tem 28 anos e se encaixa no estilo de reforços definido pelo técnico Fábio Carille para incorporar o grupo na disputa da Libertadores. Na última semana, o volante deixou o futuro em aberto ao ser perguntado sobre uma possível renovação. Tem que falar com o presidente. O Bahia me acolheu super bem, sou grato. É o segundo time que mais fiquei de tempo de contrato. Sou feliz aqui.
Se tiver que sair, também agradeço sempre o carinho que a torcida tem por mim. O clube, o presidente, na hora certa, vai sentar para conversar. A gente espera que o quanto antes tenha um desfecho positivo, disse René Júnior, titular em 28 partidas do Bahia neste Brasileirão, com 4 gols marcados. Ele é o jogador que mais roubou bolas na competição, 87, com média de 3,11 por jogo. No ano, são 46 jogos e 5 gols em 2015, na janela de meio do ano. René quase foi emprestado pelo Guangzhou Evergrande, da China, ao Corinthians. Questões referentes à divisão do pagamento dos salários colocaram fim no acordo. Na ocasião, o jogador se recuperava de uma cirurgia no pubis no CT Joaquim Grava, revelado pelo Madureira. O volante jogou ainda por clubes como Mojimirim, Santos e Ponte Preta procurados. Os empresários do jogador disseram que o futuro dele será definido apenas ao término do Brasileirão. No próximo dia 3, diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adalto, disse ao Globoesporte.com na quarta-feira que ainda não há nenhum reforço contratado para o próximo ano. Júnior Dutra, atacante do Avaí, também tem negociação encaminhada. Se Roger deixou o Botafogo e preferiu assinar com o Internacional, o Corinthians, que também estava interessado no atacante, já traçou um plano B para a posição. Gilberto, que tem contrato com São Paulo até o final do ano e já foi liberado para buscar um novo clube, foi sondado pelo rival do Parque São Jorge para a próxima temporada. No Rio de Janeiro, o atacante também é visto com bons olhos pelo técnico Jair Ventura, com 29 anos. Gilberto chegou no São Paulo em 2016 em meio à desconfiança, principalmente porque o clube vinha com mau retrospecto entre centroavantes. Devido à concorrência, não conseguiu uma continuidade no time titular. Neste ano, com a chegada de Lucas Prato, perdeu de vez a posição e preferiu não renovar o contrato em busca de uma oportunidade em outro clube. Ao todo, ele fez 45 jogos com o clube do Morumbi, marcando 15 gols. Nascido no interior do Alagoas, ele foi revelado pelas categorias de base do Santa Cruz, onde foi campeão pernambucano. Após rápida passagem pelo Veracruz do México, voltou para defender o Internacional por 2 anos. Passou ainda por Sport, Portuguesa e o Toronto, no Canadá. Em 2015 jogou emprestado no Vasco, mas acabou negociado com o Chicago Fire, dos Estados Unidos, até receber a proposta do São Paulo. Principal atacante do Corinthians na temporada, recebeu uma proposta do futebol europeu e, apesar de garantir que não tem interesse de sair, deixou o presidente Roberto de Andrade em estado de alerta. Gilberto viria para ser seu substituto ou, no melhor dos casos, seu reserva imediato, hoje posição de Casim, que não tem agradado em campo. Para o Botafogo, o nome do São Paulino é a principal aposta para preencher a vaga que Roger deixou. Classificado para sua primeira Libertadores como técnico do Corinthians, Fábio Carille quer um time com maior imposição física e que saiba jogar pelo resultado em jogos de mata-mata sul-americano, onde a exigência é de futebol menos vistoso, mas com erro zero. Jogadores experientes como Júnior Dutra, atacante de 29 anos que defendeu o Avaí no Brasileirão, encaixam-se no perfil traçado pela comissão técnica. Neste momento, as negociações, interrompidas pelo Timão em outubro, foram retomadas nas últimas semanas e podem ser concluídas com a definição do futuro do clube catarinense. Hoje, na zona de rebaixamento da Série A, Júnior Dutra saiu machucado do jogo contra o Palmeiras, na segunda-feira. O Avaí nesta situação, e o Júnior com não sei quantos gols, 9. Chama a atenção de muita gente, sim, pela experiência que tem. É jogador com este perfil que estou buscando. Sou ciente da nossa realidade, não espero uma cereja, eu trabalho com a realidade. Buscamos jogadores que se destacaram dessa forma no campeonato, disse Carille. O Corinthians mal saboreou o hepta conquistado de forma antecipada no Brasileirão e já começa a se prevenir a uma eventual saída de Jô. O artilheiro corintiano está na mira do Napoli, da Itália.
Diante da possibilidade de perder um dos principais jogadores na campanha do título, o Timão fez uma sondagem a Leandro Damião, destaques do Inter em sua saga para garantir o acesso na Série B. Em paralelo, o Colorado já abriu as conversas com o centroavante para renovar seu contrato. O jogador está emprestado pelo Santos até metade do ano que vem, conforme apurado pelo Globoesporte.com. O clube paulista fez um contato informal a representantes do atleta ainda na semana passada para manifestar o interesse. Até o momento, não há negociação, de fato, em andamento. Nenhuma proposta oficial formalizada. Não foi falado sobre ele ainda, mas quem sabe? A gente precisa fortalecer o elenco do Corinthians. É um jogador que fez uma Série B boa, fez bons jogos pelo Flamengo quando o Guerreiro não jogou e, às vezes, até com ele na frente. Quem sabe? Estamos conversando algumas coisas, mas é um nome que a gente ainda não falou lá dentro, disse o técnico corintiano Fábio Carilli à Fox Sports. O nome de Damião entrou na pauta do Corinthians antes do acerto do jogador para atuar no Flamengo, em seus tempos de Santos. A sondagem ao atleta serve como espécie de precaução à saída de jogo. O Napoli já demonstrou interesse e fez um primeiro contato pelo atleta recentemente, mas a conversa não evoluiu a uma tratativa negocial. O Timão é detentor de 100% dos direitos do atacante, que já manifestou o seu desejo de permanecer no clube. Por outro lado, também não esconde o objetivo de voltar a atuar em alto nível na Europa. Interesse corintiano à parte, o Inter já tem conversas com Damião para selar sua permanência. A negociação deve avançar, de fato, após o término da Série B. O desejo já manifestado publicamente pelo jogador é de prolongar sua segunda passagem pelo clube, em especial por ter encaixado também na equipe pela identificação com o Colorado. O centroavante despontou com destaque no cenário nacional no Inter, ainda em 2010. Os gols em abundância o levaram até a seleção, além de terem atraído os olhares do Tottenham, da Inglaterra. Sem acerto com o clube inglês, foi negociado com o grupo do Yen, que o repassou ao Santos, a quem estão ligados seus direitos. O Peixe, aliás, não faz objeções à liberação do atleta ao Colorado. Seu contrato com os paulistas encerra na metade do ano que vem. Damião chegou ao Inter no final de junho, ao lado de Camilo, como reforços de peso para a disputa da Série B. Ao todo, disputou 17 jogos com 8 gols pelo clube na temporada. O atacante, aliás, está suspenso da última rodada da Série B após receber o terceiro amarelo na vitória por 2-0 sobre o Goiás, no sábado passado. Diretoria Marlon, da Ponte Preta, segue como a primeira opção do Corinthians para reforçar a defesa após o título do Brasileirão. Na última semana, a diretoria corintiana apresentou uma proposta de compra de parte dos direitos econômicos aos representantes do zagueiro, que gostaram dos primeiros valores. Aos 25 anos, ele está emprestado pelo Cianorte à Ponte até dezembro. Apesar do otimismo nas partes envolvidas, o negócio só deve se concluir após a definição da situação da Ponte Preta no Brasileirão. Hoje na 17ª posição, o time de Campinas segue vivo na luta contra o rebaixamento. Domingo enfrenta o Vitória, 16º colocado, no Moisés Lucarelli, um dos pilares defensivos da equipe no vice-campeonato paulista. Marlon fez 51 jogos oficiais em 2017. Ele marcou um gol, justamente na final contra o Corinthians, no empate por 1-1 titular em 28 jogos no Brasileirão. Marlon perdeu a posição com Eduardo Batista nas últimas partidas. Entrou no intervalo da vitória por 2-1 contra o Atlético PR, no último dia 15. Na mira do Timão desde o meio do ano, o jogador tem seus direitos econômicos ligados ao Cianorte, embora nunca tenha atuado por lá. O clube paranaense pertence a investidores. O zagueiro iniciou na base do Cruzeiro, mas teve sua primeira chance no profissional no Flamengo, onde jogou com Camacho, hoje titular do Corinthians. Rodou por clubes como Boa Vista, Rio Claro, Santa Cruz e Capivariano antes de se destacar no Atlético, campeão da Série B de 2016.
Ele está na Ponte desde janeiro, atrás de um jogador capaz de ocupar a lateral esquerda na próxima temporada, já que a venda de Guilherme Arana é bastante provável. O Corinthians avalia que o santista Zeca é um dos favoritos no mercado de transferências nesta semana. Zeca sofreu a segunda derrota na justiça e viu diminuírem as possibilidades de alcançar uma rescisão com o Santos. Por outro lado, ser reintegrado ao elenco para o próximo ano é uma alternativa pouco provável no cenário atual. De olho nessa situação, o Corinthians pensa em buscar o reforço para a Copa Libertadores sem recursos em caixa para comprar o lateral campeão olímpico, de 23 anos. A direção corintiana deve se decidir nos próximos dias sobre duas possibilidades: uma oferta por empréstimo ou uma troca em definitivo com jogadores que não são titulares no momento. As chances de Zeca se transferir para outra equipe brasileira no ano que vem, na avaliação de seu staff, são muito grandes. Zeca, porém, é hoje um dos 3 nomes que Corinthians tem em sua lista de reforços para a posição. Os outros nomes são guardados em sigilo pela direção do clube, que já descartou a hipótese de adquirir o São Paulino Reinaldo, cedido a Chapecoense. Ele deve ser aproveitado no Morumbi em 2018. Em contrapartida, o treinador Fábio Carille deve se decidir até a próxima semana sobre o planejamento para todas as posições do elenco. A direção espera pela comissão para definir as situações de Marcial e Moisés, hoje reservas de Guilherme Arana. O primeiro tem mais possibilidades de ficar no ano que vem. Também é cogitada a integração de Guilherme Romão, 20 anos cedido ao Oeste para a Série B. Por hoje é só, galera. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Tamo junto e fui!